Na aula de hoje, figuras de linguagem. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e essa frase é uma mentira. Hoje nós vamos ver como não funcionam os paradoxos e se alguém que pode tudo pode criar uma pedra tão pesada que não conseguiria levantar. Se você ainda não viu One Punch Man, tá perdendo um ótimo anime. Sem dar spoilers, a premissa do desenho é que o Saitama não tem limites para o seu poder e com o seu treinamento intenso, consegue inclusive aguentar qualquer golpe. O que aconteceria então se o Saitama desse um soco nele mesmo? Será que ele tem um soco tão forte que ele pode se derrotar? Ou será que ele é tão poderoso que ele aguenta o próprio soco? A gente tem um paradoxo. Quando eu digo todo mundo que assiste o Nerdologia é inteligente, logo quem não assiste o Nerdologia não é inteligente, eu estou cometendo uma falácia lógica. Não só por exagerar, mas também porque se todo mundo que assiste o Nerdologia for inteligente mesmo, ainda assim tem pessoas inteligentes que não assistem o Nerdologia. A falha nessa lógica fica clara quando a gente compara como esses grupos estão contidos. Mesmo se todo o grupo de quem assiste Nerdologia estiver contido dentro do grupo de pessoas inteligentes, o grupo de pessoas inteligentes é muito maior e tem pessoas que são inteligentes, mas não assistem o canal. Então a sentença não segue a lógica formal e a sua lógica está errada. Já quando eu falei essa frase é mentira, eu não falei uma frase que contraria a lógica, pelo menos não diretamente. Mas se a frase for uma mentira, ela é verdade e está mentindo. Mas se ela estiver mentindo, ela é verdade e por isso ela vira uma mentira. Esse é o paradoxo do mentiroso, que tem uma série de versões mais longas ou mais elaboradas que você pode conferir lá no ótimo canal da Batemaníaca. Quando o Mindinho falou pro Ned Stark não confiar nele, o Ned devia desconfiar dele e não acreditar? Ou acreditar nele e por isso não confiar? Mas se ele devia não confiar, por que acreditar? São frases como essa que não violam a lógica, mas mesmo assim não fazem sentido e não têm solução. Elas estão ao mesmo tempo certas e erradas, ou seja, são um paradoxo. O que essas frases têm em comum é a recursividade. São frases autorreferenciadas, uma frase sobre a frase que fala dela mesma, como o Saitama se dando um soco. Por algum tempo a gente achava que esse tipo de paradoxo acontecia por causa da nossa linguagem falha, porque a gente pode falar sobre frases e frases sobre frases. Até os filósofos e matemáticos Bertrand Russell e Alfred Whitehead transformarem a matemática em lógica, ou melhor, a lógica em matemática. Agora, finalmente tivemos uma linguagem rigorosa e formal com a qual explicar o universo que descrevia a lógica exatamente. Mas mesmo com a linguagem matemática, Russell também encontrou paradoxos, quando tratou da recursividade de conjuntos, como o conjunto de todos os conjuntos que não se contém. Imagine um barbeiro que só atende quem não faz a própria barba, que não atende quem tem barbeador. Quando esse barbeiro chega em casa, ele faz a própria barba? Se ele fizer a própria barba, ele pertence ao grupo de pessoas que se barbeia. Então ele pertence ao grupo de pessoas que ele não atende e ele não devia fazer a própria barba. Mas se ele não se atende, ele não faz a própria barba e deveria se atender. Esse é o paradoxo de Russell, um conjunto feito de conjuntos que não estão contidos em conjuntos. Usando só a lógica e a linguagem matemática, ele mostrou que esse paradoxo recursivo continua existindo. Alguns filósofos e matemáticos até tentaram escapar dessa armadilha lógica, proibindo ou excluindo autorreferências. Como quando o barbeiro diz que ele só atende quem não faz a barba, ele só descreve os clientes e não fala dele mesmo. Ou quando ele fala que faz a própria barba, ele não está agindo como barbeiro. Ou ele não seria o barbeiro, mas sim a barbeira, e aí não se inclui nesses conjuntos. Assim como disseram que a sentença, essa frase é uma mentira, só poderia se referir à frase anterior ou à frase que vai ser dita depois dela. Mas essa saída só desvia do paradoxo e não resolve ele. Se esse tipo de paradoxo tinha solução, era uma dúvida, até o trabalho do tcheco Kurt Gödel. Como James Gleick conta em Informação, Gödel mostrou que qualquer sistema formal é incompleto e tem verdades que não podem ser provadas. Que qualquer sistema como a matemática tem verdades que não podem ser provadas usando a matemática. Usando a linguagem, a gente não tem como resolver o paradoxo do mentiroso. E o mesmo acontece com a lógica, ou qualquer sistema lógico tem sempre paradoxos que não podem ser resolvidos, como o do barbeiro. Para piorar, matemáticos como Alan Turing mostraram que qualquer sistema de ideias, até a programação tem essas inconsistências que não podem ser resolvidas.
Não existem algoritmos que sempre dão uma resposta sim ou não correta. Nenhum programa de computador pode ter a resposta para esse paradoxo, porque ele não é computável. Por isso, se você estiver enfrentando androides que seguem um sistema lógico, como Kirk em Star Trek, ou no caso de uma inteligência artificial do mal, conheça os seus paradoxos. Isso seria equivalente ao problema que falamos no episódio de determinismo. Instrumentos feitos de átomos não conseguem medir tudo que os átomos e os elétrons podem fazer. Até o sistema de leis que usamos, mesmo se fosse logicamente perfeito, ainda teria inconsistências e paradoxos. Se a onipotência obedece à lógica, independente de como a gente argumentar, não temos como saber se alguém que pode criar tudo pode criar uma pedra que não consegue levantar. Essa é uma dúvida indecidível, sem resposta. Talvez o que o Saitama destruiu com seu treino não foi o limitador de poder, mas sim a limitação da lógica. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos linguísticos que os autores, qualquer um que escreve, recorre para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Então, são como que brincadeiras que nós fazemos quando estamos escrevendo, quando estamos criando. Eu sempre falo das figuras de linguagens para vocês de uma forma mais aleatória, né? Agora a gente vai ver de uma forma mais formal, tá? As figuras de linguagem, elas exprimem também o pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras e realçam a sonoridade de vocábulos e frases. Veremos detalhadamente. São muitas as figuras de linguagem. As figuras de linguagem em português são 54. Puxa vida, professora, isso tudo a gente vai ter que decorar. Não, gente, não é bem assim. Nós veremos as principais figuras de linguagem. É bom lembrar que isso sempre cai em vestibular, sempre cai no Enem, de uma forma ou de outra. Tá? As figuras de linguagem nós vemos desde o 6º ano e vamos repetindo e acrescentando mais algumas com o passar dos anos. Então, algumas vocês já vão saber, outras serão novidades. Lá na 3ª série do médio, vocês verão quase todas as 54 figuras de linguagem. Aí vai ficar mais fácil a gente já ter visto algumas, né? Por serem tantas, as figuras de linguagem são divididas em 4 grupos. São as figuras de semântica, ou sentido, são as figuras de sintaxe, ou de construção, como a frase é feita, são as figuras de pensamento, que fazem a gente imaginar o sentido daquela frase, e são as figuras sonoras. Veremos algumas detalhadamente. Antes da gente começar propriamente com as figuras de linguagem, vamos relembrar o que é denotação e ação. Denotação, gente, é o uso da palavra com sentido literal, com o sentido do dicionário. E conotação é o uso da palavra com significado novo, diferente do original, é o sentido figurado. Por exemplo, nesse quadrinho aí, ela leu a frase que Deus ajuda a quem cedo madruga. O que ela fez? Ela entendeu essa frase no sentido literal, no sentido denotativo, que a gente tem que acordar cedo para Deus nos ajudar. Então, ela colocou o despertador para acordá-la de madrugada, né? Na verdade, essa frase, Deus ajuda quem cedo madruga, ela é no sentido o quê? Denotativo ou conotativo? É no sentido conotativo, não é verdade? Outro exemplo, Red Bull te dá asas. Vai crescer asas nas suas costas ou você vai ficar animadão? Então, é uma frase no sentido conotativo. Figuras semânticas. As figuras semânticas, também chamadas de figuras de palavras, são as figuras de linguagem que é o emprego de palavras com um sentido conotativo, ou seja, é quando o sentido da palavra extrapola o sentido do dicionário. Vejamos como podem ser empregadas. Metáfora. A metáfora é quando atribuímos uma qualidade, uma característica de outra coisa a uma determinada coisa, sem usar
o elemento como, tal qual. Por exemplo, você é o sol da minha manhã. Significa que eu vou acordar morrendo de calor e você vai queimar minha pele? Ou significa que você vai me deixar feliz? Significa que você vai me deixar feliz, não é? Isso foi uma metáfora. Nós só conseguimos usar essas metáforas porque nossa linguagem é muito flexível. A gente consegue se fazer entender mesmo não usando o sentido do dicionário, o sentido denotativo, o sentido literal das palavras. Um velho índio contou ao neto sobre uma batalha que acontece dentro das pessoas. E ele disse: Meu neto, há uma batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é mau. É a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto e a cobiça, a arrogância, o medo, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras, o orgulho falso, a superioridade e o ego. Já o outro lobo é bom. É a alegria, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. E o neto pergunta ao velho índio: Qual o lobo que vence? E o velho índio simplesmente respondeu: Simplesmente aquele que você alimenta. Comparação, também conhecida como símile. A comparação ou símile, ela é tipo uma metáfora, só que ao invés da gente falar diretamente que uma coisa é como a outra, a gente usa essa palavra como, ou tal qual, ou assim como. Por exemplo, eu posso falar: Você é meu solzinho. Isso seria uma metáfora. Agora, se eu falo: Você é como o sol na minha vida, isso seria uma comparação. Vejam que essa outra palavra, para a gente chamar também a comparação, símile, ela vem da palavra similar, que é igual, né? Parecido. Vejamos a diferença entre metáfora e comparação. A mesma frase a gente pode falar de duas formas. Sou uma florzinha é uma metáfora. Agora, se eu falar, sou delicada como uma florzinha, aí, como eu usei a palavra como, essa frase é uma comparação. Outro fazendo uma, meu colega é tão lento quanto uma tartaruga, eu estou fazendo uma comparação. Metonímia! Metonímia, apesar desse nome esquisito, é uma figura de linguagem que todo mundo aqui já sabe qual é e usa o tempo todo. É como que uma generalização de algo. Quando a gente troca o sentido literal do que a gente quer dizer por uma generalização. Por exemplo, hoje em dia a gente chama o número total de gado de cabeças de gado. Ou outro exemplo, eu lerei Machado de Assis. Eu vou pegar o Machado de Assis, aquele cara que já morreu, e vou ler um Machado de Assis? Ou eu estou falando que vou ler os livros dele? Eu vou ler os livros dele, né, gente? Isso é um tipo de metonímia. Vai ficar mais fácil nos exemplos a seguir. Algumas marcas de alguns produtos
se tornaram tão conhecidas que usamos o nome dessas marcas para falar de todos os produtos. Por exemplo, o Band-Aid. Hoje, comumente, a gente não fala, me traz um curativo. A gente fala, me dá um Band-Aid. Eufemismo! A figura de linguagem eufemismo é quando a gente suaviza o que a gente quer dizer. Coloca a frase de forma menos direta, menos pesada, menos depreciativa. Por exemplo, passou dessa para melhor, ao invés de falar que morreu. Vamos ver outros exemplos. Ao invés de falar, como muitas vezes vocês falam, tia, me deixa fazer xixi, é um bom momento onde eufemismo é sinônimo de educação. Tia, eu preciso fazer uma necessidade, ou posso ir ao banheiro? Outro exemplo, ao invés de falar que a pessoa morreu, a gente pode falar que ela foi morar no reino de Deus, ou que fechou os olhos para sempre. Essa eu acho muito engraçada. Tal pessoa é feia. Não, que isso? É só desprovido de beleza. Né? Ou, minha amiga vive faltando com a verdade comigo, porque eu não quero chamá-la de mentirosa. Então eu falo que ela faltou com a verdade. É um jeito de amenizar a verdade. Hipérbole! Hipérbole, meninos, é o oposto de eufemismo. Hipérbole é o exagero. É quando a gente fala assim, nossa, mas esse almoço não sai nunca, eu estou morrendo de fome. Significa que você está realmente morrendo ou você está exagerando daquilo? A gente fala muito morrendo de não sei o quê, morrendo de saudade. Isso é uma hipérbole. Ou, por exemplo, aquele cara que passou no jornal está nadando em dinheiro, ganhou na loteria. Significa exatamente que ele vai pegar tudo que ele ganhou na loteria, encher a piscina de nota e de moeda e ficar nadando? Não, né? A gente está exagerando algo, colocando a mais. Alguns exemplos de hipérboles que a gente usa no dia a dia, no nosso cotidiano. Morri de rir com a história que ela me contou. Não significa que eu tenho que ser enterrado agora. Ou, essa caixa pesa 1 tonelada, não consigo carregar sozinha. Na verdade, pesava 2 quilos. Ou, já te disse 1 milhão de vezes que você tem que prestar atenção na aula. Gente, deve ter sido por aí. Nesse caso, eu acho que não é uma hipérbole, é uma realidade. Ou, há séculos estou esperando por esse dia. Há séculos e séculos, mas esse ano foi tão demorado que parece que já tem séculos que a gente está esperando. Anáfora. Anáfora é um nome também esquisito, né? Vocês viram que todos esses nomes são meio estranhos, mas são de coisas que a gente já sabia antes, então a gente só está aprendendo os nomes. Anáfora é um recurso utilizado para dar mais ênfase à mensagem, através da repetição de palavras no começo dos versos ou no começo das frases. Vamos cantar?
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ou seja, o Almir Sater, na letra dessa música, vocês adoraram na minha cantoria, ele ficou repetindo o é preciso, é preciso, é preciso. E isso reforçou a mensagem. Ou no caso da tirinha do Chico Bento, vocês também podem identificar lá uma anáfora.